No capítulo 24, e nós vamos ler o versículo de número 20, capítulo 24 de Mateus, e versículo de número 32. Domingo passado, nós tivemos a primeira parte da mensagem, Israel, o relógio profético de Deus. Israel, o relógio profético de Deus. E hoje nós vamos dar sequência na mesma palavra sobre Israel, o relógio profético de Deus. Nós não deu para falar tudo, mas nós passamos um pouquinho sobre as guerras que aconteceu em Israel, como que Deus guarda a nação de Israel. Quem lembra de alguma coisa de domingo? Qual o nome do anjo que protege Israel? Quem lembra? Miguel, igreja ensinada. Olha aí que benção. Sobre o anjo que protege Israel. Falamos sobre, quem mais aí? Sobre a 1947, quando o presidente do Brasil, na época, Eurico Gaspar Dutra, enviou um homem para a ONU, e o nome do homem era Oswaldo Aranha, que vai fazer a votação em 1948, para o nascimento da nação de Israel. E tem isso na Bíblia, falamos também, estou só recapitulando para a gente pegar aqui a sequência. E como que tem isso na Bíblia antes de 1948? Nós lemos aqui Amós 9,15. Amós 9,15 fala que Deus plantou o povo de Israel ali, e ninguém vai tirar eles dali. Isaías capítulo 66 e versículo 8. Isaías 66, 8, a Bíblia diz que quem é que viu, quem poderia imaginar uma nação nascer em um só dia? E quando foi esse dia que a nação nasceu? 1948, com Israel. Falamos depois das cruzadas, as cruzadas católicas que aconteceram, que para alguns tinha até dúvidas que as cruzadas favoreceram o povo judeu, quando na verdade não foi isso. As cruzadas liderada por um grande homem cruel chamado Godofredo de Bouillon. Ele entrou para destruir a cidade de Davi, colocou fogo na sinagoga com os judeus, e os papas que vieram em seguida, como Pio VII, Gregório XVI, Pio XII, eles selaram aquilo, dizendo que deveria acabar com o povo de Israel. Então você vê que existe uma perseguição, uma ideologia contra a nação de Israel. Nós falamos também da resolução que foi criada pela ONU, que seria a entidade para a defesa, mas na verdade faz um ataque maquiado contra Israel. Há uma resolução na ONU, resolução 181, que é a resolução para a divisão do território na época para Israel e para os palestinos. E os palestinos, eles tiraram não tem a nação de Israel nos mapas árabes. Eles odeiam os judeus. O ódio já vem desde o parto. As crianças já nascem e os pais incitando ódio contra a nação de Israel. Nós lemos isso na Bíblia, lá no livro do Gênesis. Lembra que nós falamos aqui? Quando Ismael, linhagem dos árabes, Isaque, linhagem do povo dos judeus. E aí o que Deus falou para Ismael lá no Gênesis? A linhagem dos árabes. Eles vão morar um de frente para o outro, eles vão ser inimigos, e vai ser como um jumento selvagem. Está na Bíblia, Gênesis 22, não me lembro agora, Gênesis 22 alguma coisa. Mas desde o Gênesis, Deus já vinha falando sobre a nação de Israel. Então, a nação de Israel, para o cristianismo, ela é o relógio de Deus, é o relógio da igreja. Algumas pessoas podem entender sobre a questão da reconstrução do templo em Israel. Alguns falam que a profecia de Daniel poderia durar ou demorar 7 anos, dentro das semanas da linguagem de Daniel sobre Israel, que poderia demorar anos. Irmãos, a revista Forbes de 2000 e alguma coisa, agora não lembro o ano também, prefiro não citar para não errar. A revista Forbes soltou uma reportagem que o templo de Israel já está praticamente quase pronto em pré-moldados. Só faltava o ouro e a bezerra vermelha. O judeu doou ouro para a tampa do propiciatório, e a bezerra vermelha
ela foi achada agora uma única bezerra vermelha no Texas, e ela foi levada para Israel. Ela está em Israel. A bezerra vermelha é onde vai fazer o sacrifício em cima do altar, na reconstrução desse templo que vai ser construído. Pastor, mas isso aí não vai ser quando o anticristo assumir o mundo? Por isso que a gente fala que o Israel é relógio de Deus, porque o mundo vai entrar num colapso daqui a uns dias. Paulo fala isso, em Tessalonicenses fala isso, primeiro em Timóteo, Tessalonicenses melhor fala sobre isso, que o mundo vai entrar num colapso daqui a uns dias. O G8 não vai conseguir, o BRICS não vai conseguir, a cúpula mundial de poder não vai conseguir. E esse colapso globalizado vai chegar num nível que vai aparecer um homem. E esse homem vai ter a resposta e vai dizer: eu tenho a solução para os problemas. Eu sei como resolver os conflitos do mundo. E esse homem, a Bíblia fala que ele é o anticristo, que ele vai aparecer, ele vai resolver os problemas. Só que, como é muito longo, não é essa mensagem que eu quero falar, eu estou dando uma sequência para a gente entrar no texto. Esse homem, lá na frente, ele vai ter um problemão, que aí a Bíblia fala de novo, vai ter um problemão contra a nação de Israel, porque ele vai sentar, depois do templo construído, esse homem vai sentar dentro do templo, e ele vai pedir adoração. E os judeus aprenderam com Moisés que não deve adorar a nenhum homem, a não ser o próprio Deus. Quando ele pedir adoração para ele, os judeus vão falar: alguma coisa está errada. Nós aprendemos com o nosso pai Moisés que não é assim. Não tem como a gente adorar. E é aí que vai vir a ira das nações contra Israel. As nações vão virar contra Israel. E a Bíblia fala isso, não sou eu, a Bíblia está falando que eles vão para um lugar, para um monte. E é nesse monte aonde vai manifestar muitas coisas da presença de Deus sobre o povo de Israel. Só que isso já é uma linguagem bem mais futurística, mas trazendo para hoje, para a gente aplicar nesse texto aqui. Mateus capítulo 24, o versículo de número 32, diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Isso aqui é uma linguagem metamórfica, é uma linguagem figurada. Mateus 24, 32 é uma linguagem direcionada. Talvez você leia aqui sobre figueira, sobre aprender sobre parábola da figueira. Esse aprender da parábola da figueira é o que nós lemos no domingo passado. Quem é a figueira? Israel. Quando ela foi plantada? Em 1948. Quando que a Bíblia diz isso? Isaías 66, 8. Que nasceu em um só dia uma nação. E o que Mateus 24 ele está falando sobre isso? Por que ele está falando sobre isso? Porque tudo vai trazer para os dias de hoje em uma pessoa. E na pessoa de quem? Que é a pessoa do cristianismo? Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré, conhecido como Jesus Cristo de Nazaré. Só Jesus era nome normal, porque Jesus é nome normal. O poder de Jesus não está no Jesus, mas está no Cristo. Jesus Cristo. O historiador da época, eu gosto de Heródoto, eu gosto de um historiador chamado Filo. Ele vai dar detalhes importantes, que ele vai dizer que na época de Jesus tinha mais de 20 homens com o nome de Jesus. Mas a diferença de Jesus estava no Cristo. Quando Pedro e João estão subindo ao templo, em Atos dos Apóstolos, um coxo está sentado e o coxo vai pedir dinheiro. Pedro vai olhar para o coxo e Pedro vai dizer: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Ele vai dizer: levanta e anda. Em nome de quem? Jesus Cristo de Nazaré. Por que ele dá detalhes do nome composto de Jesus Cristo de Nazaré? Porque Jesus era comum. Cristo é a divindade. Nazaré, cidade raiz. Mas Nazaré era cidade simples. Ninguém queria ir para Nazaré. Nazaré era uma cidade que ninguém queria passar férias. Ninguém queria ficar em Nazaré. Ia para Tiberíades, ia para Cafarnaum, mas ninguém queria ir para essa cidade. Então é a mesma senha
de Pedro com o coxo é a mesma senha de Jesus pregado na cruz, diante de 2 ladrões. Jesus está no meio, e é bíblico, porque a Bíblia diz que ele seria pregado entre os malfeitores. Ele precisava ir para a cruz. A cruz não foi o fim, a cruz foi o começo. A cruz não foi aonde tudo se perdeu, a cruz foi onde tudo se ganhou. Quando Jesus está na cruz, Pilatos coloca uma placa em cima da cruz de Jesus, com as pronúncias em hebraico, em latim, e está escrito INRI. O INRI transliterado da versão para a versão portuguesa, ela significa Jesus, Jesus Cristo, me ajuda que agora deu um branco aqui, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Transliterando para hoje é Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Por que que o ladrão da cruz entendeu o significado dessa placa? Porque Jesus é um nome comum, mas a raiz semântica do nome de Jesus vem de Josué ou Joshua, é salvação. Então o nome de Jesus significa aquele que salva, Salvador, salvação. Olha o que está na plaquinha, Jesus minha memória não. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Por que o segundo nome na plaquinha em cima da cruz é Nazareno? Porque Nazaré era uma cidade simples e humilde. Só um homem especial como Jesus, vindo de uma cidade simples e humilde, podia entender o coração de um ladrão. Jesus Nazareno, Rei. O ladrão da cruz vai entender, se ele é rei, ele deve ter um reino, porque eu nunca vi rei sem reino. E a quarta palavra, Rei dos Judeus, está falando sobre isso que nós estamos falando aqui. O ladrão da cruz olha para Jesus sem poder olhar no rosto, porque os pés estão presos, as mãos estão presas, o tronco do corpo não vira. Jesus está no meio, um ladrão na direita, o outro ladrão na esquerda. Se o ladrão da esquerda vai falar com o ladrão da direita, ele tem que olhar primeiro para quem? Para Jesus. Se o ladrão da esquerda vai responder o ladrão do ladrão da direita vai responder o ladrão da esquerda, ele tem que virar a cabeça um pouquinho e olhar primeiro para quem? Para Jesus. Jesus está no meio, e as palavras de Jesus na cruz é essa: Pai, paternidade, olha isso, ele está dizendo: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que estão fazendo. As maiores lições filosóficas, teológicas e pedagógicas de Jesus foi em todo o ministério, mas principalmente na cruz. Ele está dizendo: Pai, você precisa ter um pai, você tem um pai, você tem acesso ao teu pai, você não é filho sem pai, você não é filho do acaso, nós temos um pai. Jesus, durante o seu ministério, ele falou sobre paternidade. Ele disse: quando você for orar, a oração mais conhecida do planeta Terra é a oração do Pai Nosso. O Pai não é meu, o Pai é nosso. A oração não é no singular, a oração é no plural. Pai Nosso, não é Pai meu. Por que Pai Nosso? Porque o seu pai tem casa, e dependendo da casa, você sabe o que tem na casa. Pai Nosso que estás aonde? No céu. Se meu pai está no céu, é um pai diferente, sim. O teu pai, ele não é da terra, o teu pai é do céu. O teu pai guarda a tua vida, o teu pai guarda a tua casa, o teu pai guarda a tua família. O teu pai está cuidando de você. Você tem pai. E está comigo, diga aleluia. Você tem um pai. Pai nosso que estás no céu. Agora, dentro da oração do Pai Nosso, e Jesus está ensinando isso na cruz, ele está dizendo: Pai, perdoa eles porque não sabem o que estão fazendo. O homem está sendo crucificado por outros. Ele está sendo... A cruz não era para ele, a cruz era para um outro homem. Era costume na época do período da Páscoa, eles soltavam um prisioneiro. E naquela ocasião, como era período da Páscoa, o prisioneiro que iria ser solto era um outro homem chamado Barrabás. Barrabás, se você olhar a história da vida de Barrabás,
mediante a história de Roma, mediante a história de Jesus, você vai perceber que Barrabás, ele era um perturbador da ordem pública. Barrabás era quase um terrorista, era um homem que tirava todos os pilares daquilo que era normal na sociedade da época. Eles estão tirando um homem que precisava ir para a cruz, Barrabás, e estão colocando Jesus. Pilatos era político, e como político ele não queria manchar a imagem dele perante o povo. Ele vai mandar Jesus para Caifás. Caifás, que era autoridade da época, devolve para Pilatos. Não, mas o problema não foi aqui, foi na sua jurisdição, julga aí. Aí chega lá, não, mas a questão não está aqui, a questão está na raiz de onde ele veio, está aí. Pilatos vai olhar para Jesus como político e ele vai dizer: eu não vejo nesse homem crime algum. Isso chama falsa piedade. A falsa piedade é tentando atrapalhar a ida de Jesus para o Calvário. Jesus precisava ir para o Calvário, ele tinha que ir para a cruz. A primeira profecia na Bíblia sobre Jesus, ela se deu no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Quando o próprio Deus, ele libera uma palavra, acredite, está na Bíblia, Gênesis 3,15. Do próprio Deus libera uma palavra para Satanás e para Jesus, que nem nascido tinha. Quando a serpente engana Eva, Jesus, ele começa a criar, o próprio Deus, ele dá uma palavra dizendo: e tu lhe ferirás o calcanhar. O diabo ia ferir o calcanhar. E Jesus fala: mas eu ferirei a cabeça, ou serás ferido a tua cabeça. Essa profecia parece que não tem nada a ver, é umas palavras assim, sem pé e sem cabeça, à luz da Bíblia. Se você não amarrar as pontas de um conceito teológico, não vai entender isso aqui. Essa palavra de Gênesis 3,15 era uma palavra para a cruz de Cristo com Jesus. Por que ia ferir o calcanhar? E por que a cabeça do diabo ia ser pisada na questão espiritual na Bíblia? Porque quando coloca Jesus na cruz, um calcanhar de Jesus sobre o outro calcanhar, a ponta do prego que bate no pé de cima fere o calcanhar do pé de baixo de Jesus. A primeira parte da profecia foi cumprida, o calcanhar foi ferido, mas faltava a cabeça. E como que vai ferir a cabeça? É aí que vem a questão que Satanás, desde Gênesis 3,15, ele vem tentando com todo mundo para que não fosse para a cruz. Ele não sabia quem era. Ele sabia que ia nascer, mas ele não sabia quem era. Ele não é onisciente. Ele trabalha com presente e com passado, mas Satanás não trabalha com futuro, a não ser que você fale. O que é onisciência, pastor? Talvez você está anotando, estou vendo gente com papel e caneta na mão. O que é onisciência? Onisciência é saber tudo sobre todos, o tempo todo, a qualquer tempo, sem ter determinado nada. Onisciência é saber tudo, sobre todo, o tempo todo, a qualquer tempo, sem ter determinado nada. Ou seja, o futuro é um amanhã. Eu não sei porque eu não sou onisciente, mas quem já sabe o que vai acontecer amanhã, já está aguardando amanhã. Jesus era onisciente. A prova mais simples, mínima que Jesus era onisciente, o Evangelho de João. O apóstolo João, ainda o evangelista João, dentro do seu evangelho, quando ele está na multiplicação de pão e peixe, João fala uma palavra, não é um texto grande, uma palavra de João, e a palavra de João mostra a onisciência de Jesus. João está dizendo o seguinte: a multiplicação de pão e peixe, Jesus manda o povo assentar, e aí João vem falando o texto, aí ele fala assim, porque ele já sabia o que haveria de acontecer. Ele está vivendo o presente, mas João está dizendo, ele já sabe o que vai acontecer. Quem é que está no presente sabendo o que vai acontecer? Só um homem. E quem é ele? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Você pode levantar sua mão e adorar o nome de Jesus. Um homem na França, certa feita, ele disse: eu vou fazer uma religião maior do que o cristianismo. Eu vou fazer uma religião que todos vão conhecer Jesus, e o que vai ser mais famoso do que Jesus. Um homem milionário, o nome dele é Auguste Comte. E ele começa a criar parâmetros para criar uma religião na França. Não lembro o ano agora. E um funcionário dele na época pergunta para ele:
patrão, o senhor quer ser maior do que Jesus? Ele falou, quero não, eu vou ser. Eu tenho dinheiro, eu consigo ter acesso, é questão de tempo. Aquele funcionário dele disse, eu vou fazer 3 perguntas para o senhor. Se o senhor responder as 3 perguntas, aí eu acredito que o senhor vai ser maior do que Jesus. Ele disse, pergunta, pode perguntar. O funcionário perguntou, primeira pergunta, o senhor vai ter que nascer de uma virgem. E aí o senhor já começa perdendo, que o senhor não nasceu de virgem. Ele falou, qual que é a segunda? Ele falou, a segunda, o senhor vai ter que ter poder para colocar a mão sobre enfermos e doentes, e eles vão ter que ser curados. Eu nunca vi o senhor curando ninguém aqui. Ele disse, qual é a terceira? Ele falou, a terceira, o senhor vai ter que morrer. O senhor vai ter que ressuscitar no 3º dia e mostrar para todo mundo que o senhor morreu e está vivo. Aquele homem caiu no chão e disse, eu reconheço que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Leonardo Boff, um escritor muito conhecido, ele disse, todo menino quer ser adulto, todo adulto quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser menino, criança. Não é pela grandeza, mas é por aquilo que ele é como essência. Jesus, ele se fez ninguém para transformar em alguém o ninguém que você era. Só Jesus fez isso. Jesus veio ao mundo. Para que ele veio ao mundo? Para ensinar a gente a ser gente, como gente tem que ser. Só Jesus tem o poder de fazer isso. A Bíblia chama ele de cordeiro. A Bíblia chama Jesus de leão. A Bíblia chama ele de estrela resplandecente. Mas a Bíblia também chama Jesus de segundo Adão. Por que chama ele de segundo Adão? Porque ele veio consertar na cruz o estrago que foi causado pelo primeiro lá no Éden. Jesus, ele veio resgatar no Calvário a comunhão que foi perdida no jardim. No jardim, a serpente enganou uma mulher. Na cruz, o cordeiro venceu a serpente. O que o primeiro homem, Adão, não conseguiu, Jesus na cruz conseguiu. Por quê? Porque Ele é Senhor. Ele é Senhor. Você pode dizer isso? Ele é Senhor. Ele tem poder, Ele tem autoridade. A ciência diz que para um ser humano sobreviver, que para um ser humano continuar vivo, ele precisa de 4 elementos. Os 4 elementos são necessários no corpo humano. A ciência diz que os 4 elementos são água, ar, alimento e luz. A ciência diz que o ser humano, para sobreviver, tem que ter água, ar, alimento e luz. Olha o que a Bíblia diz. Jesus, durante a sua passagem pela terra, ele disse, eu sou a fonte de água da viva água. Ele disse, eu sou o fôlego de vida, ar. Ele disse, eu sou o pão da vida, alimento. Ele disse, eu sou a luz do mundo, luz. A ciência não está errada, ela está certa. O ser humano precisa de Jesus. O ser humano precisa de Jesus. Quem sabe você está aqui e está perguntando, pastor, mas eu sirvo para alguma coisa no reino de Deus? Serve. Servir é um dom, é algo da natureza de Deus para nós, no reino animal, no reino humano, em tudo. Deus nunca chamou desocupados. Davi era pastor de ovelhas, Moisés era comandante do exército do Egito, Abraão era homem de negócios, Paulo fazia tendas, Pedro era pescador, Lucas era médico, Mateus era coletor de impostos. Deus chama gente de responsabilidade para fazer grandes coisas na terra. Talvez você está achando que não tem como. Tem. Deus sabe que você pode, só depende de você. Quem está comigo, diga amém. Mateus 10, 38. Quem pode ler, por favor? Mateus capítulo 10, 38. Isso, Roger, obrigado. Quem pode ler até no microfone para quem está em casa acompanhar? Mateus capítulo 10, versículo 38. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Amém. Lê de novo, pastor. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem falou isso? Jesus.
que Jesus falou, pastor Ari? De novo, mais uma vez, por favor. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Olha a revelação do texto. Jesus está falando, quem não toma sua cruz. Por que é tomar a cruz? Propósito. E não segue-me, não segue após mim. Por que, pastor, que tem que seguir Jesus? Porque quem segue não decide o destino. Quem segue vai atrás de quem já está na frente puxando a fila. Não é você que decide o destino. É Jesus que sabe o que faz na tua vida. Agora ele vai dar uma vírgula e vai dizer, não é digno de mim. Por que é tão pesada essa palavra, não é digno de mim? Ele está dizendo, cruz é propósito. Cruz é, cada um tem uma cruz aqui. Todo mundo tem uma cruz. Talvez a sua cruz é a dificuldade no casamento, na área financeira, com os filhos, com a esposa, com o trabalho, com amigos. Não sei qual é a sua cruz, mas você tem que levar a sua cruz. Por que não é digno do Senhor? Porque Deus trabalha com psicologia comportamental, estímulo e reação. Você age, Ele reage. Você começa, Ele termina. A Bíblia, ela não é impositiva, ela é opcional. A Bíblia não manda ninguém fazer nada, mas a Bíblia dá direitos, deveres, princípios. A Bíblia não manda ninguém, mas ela vai dizer, se creres, se fores, se comerdes, se obedecerdes. Há um se antes, é uma condicional. Jesus está dizendo, e quem toma a tua cruz, e não está mandando ninguém tomar a cruz. Mas a vantagem disso aqui, que o próprio Jesus ele vai dar uma aula de pedagogia, de filosofia para nós, na caminhada para o Calvário, porque ele está levando a cruz. Em um momento que ele está levando a cruz, ele cai com a cruz dele, ou melhor, a cruz cai. Jesus não cai, mas a cruz cai. E quando a cruz cai, a Bíblia diz que um dos soldados que estava próximo de Jesus, olha no meio da multidão e manda chamar, e chama um homem no meio da multidão. Aquele homem, segundo a história, está vindo do trabalho, está vindo do campo. O nome dele é Simão. Ele vem de uma região de Cirene, que era no norte da África. E quando ele está vindo daquela região, quando ele está vindo ali no meio de Jesus, não está entendendo nada, o soldado está dizendo, vem cá, ajuda Jesus a levar a cruz. Ele não está entendendo nada, só que Jesus está dando uma aula para nós desse versículo. Ele está dizendo, você tem a tua cruz, você tem que levar a sua cruz, mas fica tranquilo, que no dia que você cair com a sua cruz, que a sua cruz estiver pesada, que você achar que não está aguentando mais, Deus sempre envia um Simão Cirineu para te ajudar a levar a cruz. Você não leva sozinho, tem gente te ajudando. Talvez não tem gente físico, mas tem alguém orando por você, tem alguém intercedendo por você, tem alguém dizendo para você, não para, continua, vai fundo, Deus é contigo. Eu creio que nessa manhã o Espírito Santo está falando para alguém, sou eu que te ajudo a levar a cruz, sou eu que te ajudo a carregar o peso. Você não está só, tem alguém te ajudando no meio da caminhada. Tem sempre alguém que está orando, intercedendo. Jesus fala, pega a tua cruz, siga-me. Mas se eu cair, eu coloco alguém para te ajudar. Mas se tiver pesado, eu coloco alguém na sua vida. Já viu que às vezes você está passando uma luta, uma dificuldade, aí do nada chega alguém e fala, e aí, vamos orar, estou contigo, vamos para cima. Não, você não vai ficar assim não. Você fala, poxa, como é que esse cara chegou na minha vida? Do nada assim, já fez isso. Não foi não, foi Deus que enviou. Deus sabe da sua dor, da sua necessidade. Daqui a pouco vai embora, você fala, poxa, foi embora. Amizades temporárias com propósitos permanentes. Deus sabe de quem pode chegar para resolver um problema e deixar você seguir a caminhada. Tem amizades que vêm e ficam, amizades vêm e vão. Tem pessoas que vêm e ficam, tem amizades que vêm e vão. Não chore por quem passou por um tempo. Quem sabe foi o tempo da dor, ele só trouxe o remédio, pronto, está curado. Segue a tua cruz, vamos embora, não para não. Não reclame de quem Deus colocou por um tempo, porque o propósito seu é permanente até o toque da trombeta. Mas pastor, quem vai te ajudar é o Espírito Santo, quem vai te carregar é o Espírito Santo. É Ele que está na tua frente. Quem está comigo, diga aleluia. Gênesis 3,15 é a primeira profecia. Satanás não sabe quem é Jesus, sabe do nome, mas não sabe quem vai ser. Então, todo homem que está nascendo de uma linhagem crédula em Deus,
Satanás vai ficar de olho. Aí vem um homem, nasce Noé. Só que Noé bebe, pecou. Se tem pecado, não pode ser salvador. Aí vem Abraão. Abraão mente, pecou. Então se tem mentiu, pecou, não pode ser salvador. Nasce um menino chamado Moisés. O diabo deve estar pensando, será que é esse que vai esmagar minha cabeça? Será que é esse que é o salvador? Mas Moisés mata um egípcio, homicida, pecou, não pode. Aí levanta um homem chamado Jacó. Será que é Jacó? Jacó engana o pai, enganador, também pecou, não pode. Vem Sansão, Sansão, deve ser Sansão. Sansão quebra princípios, desobedece, perde-se no meio dos prazeres da carne, não pode ser Sansão. Vem Davi, então é Davi, o homem segundo o coração de Deus. Eu tenho que matar Davi, na cabeça do diabo, eu tenho que matar Davi, porque o Salvador pode ser Davi. Davi manda matar Urias, cai com Betseba, então não pode ser Davi. Vem os profetas menores, maiores, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Malaquias. Nenhum deles é, porque todos tiveram um defeito, pecado. Mas aí vem Isaías, o profeta profetizando. Isaías era profeta futurístico. Isaías levanta e ele começa a dizer: vai nascer um e vai vir de uma virgem, oh glória, e o nome dele será Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E o diabo não está entendendo quem que é esse que Isaías está falando. 700 anos depois da profecia de Isaías, uma mulher está grávida e não é de homem. É de quem, pastor? É do próprio Espírito Santo. O nome dela é Maria. O povo está pensando, como que essa mulher está grávida se não é de homem? Ela foi, oh glória, eu preciso dizer algo que veio aqui quentinho para nós. Você precisa ser, você não pode ser estéril. Nós fomos chamados para gerar vida no útero do nosso ministério, para ajudar pessoas no ministério deles. Pastor, como assim? Deus vai levantar você como uma Maria, como a unção de Maria. Não é engravidar fisicamente, mas é gerar filhos para o reino, é gerar filhos para a obra, é gerar filhos com propósito de Deus. Jesus nasce. E aí vamos desmistificar um negócio aqui, que eu já ouvi até pregador falando, quando Jesus nasceu, o diabo tocou tambor, o inferno soltou foguete, e foi não, irmão, não teve nada disso não, é só ler a Bíblia. Por isso que eu sou apaixonado em Bíblia. Quando Jesus nasceu, o diabo fez de tudo para matar Jesus. Entra no coração de Herodes para matar as crianças. Tem que pegar Jesus e fugir para o Egito. Jesus, ele está começando o processo dele, o ministério dele. Satanás tem que fazer uma coisa. O que tem que fazer? Fazer Jesus pecar. Porque se ele peca, não pode ser salvador. Como que alguém vai ser salvador com pecado? Não tem jeito. Aí o plano da salvação tem que ser quebrado. Então, desde o nascimento e até a morte de Jesus, você vai ver Satanás tentando a todo momento arrebentar com Jesus. Você quer ver um exemplo? Jesus, ele fica 40 dias de jejum. Quando ele sai de jejum do deserto, Satanás vem e vai falar, e leva ele no alto monte, no alto do pináculo, e oferece para ele os reinos da terra, e oferece para ele o poder da terra. Como que o miserável vai dar o poder que não é dele? Vai dar um reino que ele não tem. Grave uma coisa. Aqui, ó. José foi para a cisterna. Jeremias foi para a olaria. Jonas foi para o peixe. Homens com propósito geralmente vai para baixo e não para cima. Quem leva para cima para honrar sem ter honra é Satanás. Se tem algum propósito para te levar a fazer você crescer sem propósito, cai fora que é o inimigo. Porque primeiro Deus precisa trabalhar o vaso para depois deixar o vaso pronto quando sair da baixa. Pastor, como assim? 3 coisas o diabo tentou Jesus. O diabo queria que Jesus tivesse pão sem trabalho, reino sem esforço, sucesso sem realização. Então quando você vê alguém, qualquer pessoa que está usufruindo de pão sem trabalho, poder sem suor e fama sem conquista, você já sabe quem está por trás. Toda vez que você vê alguém querendo ter o que não é digno de ter, você já sabe quem é que está por trás. Aquele que ofereceu para Jesus dar todos os reinos da terra. Marcos. Não, abre para mim, por favor, Efésios 6,17. E outra pessoa, abre para mim 1 Coríntios 2,16. Efésios 6,17.
1 Coríntios 2,16. Amém? Quem achou? Pode ler. Efésios 6,17. Pode ler. Tomai também o capacete da salvação. Aí, só o primeiro. Tomai o quê? O capacete da salvação. Guarda essa palavra, capacete da salvação. 1 Coríntios 2, quem achou? Pode ler. 2,16 que eu falei, né? Vamos lá, quem pode ler aí? Me ajuda aí, gente, que Deus crente bom de Bíblia. Levanta a mão que vai levar o microfone para você. E a gente fala no microfone porque tem gente em casa assistindo. 1 Coríntios 2,16. Aqui, ó, a avó do neto. Oh, agora sim, seguinte firmeza. Pode deixar o microfone até com ela. Oh, glória. 1 Coríntios 2,16. Não sabeis que sois santuário do Espírito de Deus? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ó, isso aí, ótimo. Primeiro está falando sobre a cabeça, o capacete. E o segundo, que a nossa irmã leu aqui, está falando sobre o santuário. O que é o santuário? Você. Qual que é a maior fúria do inimigo? É tentar entrar na sua mente. Se o inimigo entrar na sua mente, te arrebenta. Não quer tomar seu carro, não quer tomar tua casa, não quer tomar teu dinheiro, não, é quer entrar na tua mente. Se entrar na sua mente, te come por dentro. Paulo vem falando para colocar o capacete da salvação. Por que salvação? Porque salvação é algo racional. Eu preciso pensar para entender. Se eu penso para entender, logo eu desfruto daquilo que eu estou entendendo. Como é que você vai pegar uma rota se eu falo, eu quero que você vá para um lugar? Aí você pergunta, qual lugar? Não sei, qualquer lugar. Para onde você vai? Se você não sabe para onde vai. Tem que ter uma racionalidade dentro de um conceito firmado. Paulo está falando sobre o quê? Cabeça, salvação, ideias, memórias, inteligência. Porque salvação é decisão de mais que tem emoção, mas é decisão de inteligência, racionalidade. Por que o inimigo, ele quer entrar na sua mente? Eu preciso dar um gancho aqui, a gente sair do texto para voltar no texto. O apóstolo João, quando ele escreve o seguinte capítulo e versículo: filhinhos, não pequeis, se pecardes, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, santo e justo. Por que João usa a linguagem jurídica, advogado? Por que ele usa que só tem? Por que ele não fala que só tem Jesus? Ele é implícito e o texto é explícito, tanto no dentro quanto para fora, dizendo: você tem alguém que te defende, Jesus. João está dizendo o seguinte: cabeça, memória, porque um advogado você dá uma procuração para te defender. João está dizendo para nós, ele está usando um cenário jurídico mais ou menos o seguinte: isso aqui é uma mesa de tribunal. Do meu lado direito tem Satanás, do lado esquerdo tem Jesus. Deus é o juiz e está no meio. Entenda a ideia de João sobre filhinhos, não pequeis. Deus é o juiz, Jesus aqui, o diabo aqui. Aí o diabo olha para o juiz e está dizendo: meritíssimo, eles pecaram. Esse pessoal da Shalom pecaram. Eles estão errados, peca todo dia. Eles já têm uma pena prevista para eles na sua Constituição. Eu imagino o juiz perguntando: qual que é a pena prevista na Constituição? Ele vai dizer, no artigo 6º, no parágrafo 24, a sua Constituição vai dizer: o salário do pecado é a morte. Então já tem uma pena prevista na Constituição. Eu imagino o juiz no meio, olhando para o diabo dentro de uma linguagem jurídica, e está dizendo: é verdade, tem mesmo. Se pecou, tem que pagar a pena. Só que vamos ouvir o advogado de defesa deles. Aí vem Jesus, advogado de defesa. Jesus fala: meritíssimo, é pura verdade o que ele falou. O que o diabo falou é verdade. Eles pecaram, erra todo dia. Tem gente que vem para Shalom na marra, mas está vindo aí, está aqui, ó, adorando dia de domingo. É tudo verdade que ele falou desse povo da Shalom mesmo. Mas tem uma coisa que ele esqueceu, meritíssimo. Eu imagino o juiz perguntando: o que ele esqueceu? Ele esqueceu que a pena já foi paga. Imagina o juiz perguntando: a pena já foi paga? Como assim? Aí João vem dizendo isso. E a Bíblia vem dizendo isso. Portanto, nenhuma condenação há. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo
Jesus, imagina o juiz perguntando para Jesus: o senhor tem a prova da pena que já foi paga? O advogado de defesa, Jesus, aquele advogado bravo, nervoso, que dá tapa na mesa, dá bicuda na cadeira para defender o cliente. Imagina Jesus levantando e dizendo: tenho, a prova que já foi paga está aqui. Minha mão direita tem uma, esquerda tem uma marca, mão direita tem outra marca, e aqui do meu lado a marca que eu paguei por eles. Aonde você pagou? Eu paguei por eles na cruz do Calvário. A pena já foi paga, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que o diabo é doido para destruir você? Por que o inimigo é doido para destruir tua família? Que você não vem para a igreja para destruir tua paz, tua alegria? Porque o diabo errou uma vez. Lúcifer errou com Deus uma vez, não teve jeito para ele. Errou uma vez, Deus passou a borracha. Foi uma vez. Aí o diabo vê eu, você, nós errando todo dia. Trupica, levanta, mas estou indo para a igreja. Erra aqui, mas estou levantando e indo para a igreja. Todo dia vai pecando, pedindo perdão. Pecando, pedindo perdão. Aí o diabo vem tocar. Quando o diabo vem tocar em você, aí quem que entra? O advogado. O advogado faz assim: opa, toca nele não. Aí o diabo fala: não, mas ele pecou, ela errou, ele fez coisa errada. Aí o advogado fala: ele e ela está protegido debaixo da minha misericórdia. Vamos entender isso aqui? O que é misericórdia? Essa palavra você vai achar ela na Bíblia algumas vezes, mas mais direta, a palavra misericórdia, ela você vai achar com Davi. Davi, no Salmo 51, Davi, ele é rei. A gente tem que entender isso, é por isso que a gente tem que pegar os parâmetros de Bíblia. Primeiro, 2 Samuel 11 e 2 Samuel 12, parece ser um ato contínuo quando você lê. Você vira a página, Samuel 12, parece ser ato contínuo. Não. Tem um ano de diferença. Do capítulo 11 ao capítulo 12 tem 1 ano e uns 2 meses, 1 ano para ser preciso, de diferença. E nesse 1 ano de diferença, o profeta Natan vai na casa de Davi. Quando ele chega na casa de Davi, Davi já é rei, tem poder. Natan chega e fala assim: Davi, você errou, você pecou, tem promissória sua em aberto, você tem que pagar. Davi, tem uns negócios, tem uns BO seu aqui para trás aqui, Davi, tem que resolver esses negócios. Davi era rei. Rei poderia ter dito o seguinte: manda matar esse profeta que está queimando meu filme perante a igreja. Manda matar esse profeta porque está expondo o meu pecado perante a igreja. Sabe o que Davi faz? Está na Bíblia, gente. Davi cai no chão. E ele começa a orar, ele começa a escrever o Salmo 51, se não me falha a memória. E o Salmo vem dizendo o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus de Israel. Porque como que um homem desse não é segundo o coração de Deus? O cara é rei, o cara tem poder, está sendo confrontado pelo pecado e ele reconhece o pecado. Davi não fez um milagre. Davi não ganhou uma alma para Jesus. Pode olhar na vida de Davi. Mas como que um homem que não ganhou uma alma, não fez um milagre, é chamado de homem segundo o coração de Deus? Não é pelo que ele não fez, é pelo que ele carregava. Não é pelo que você faz, é pelo que você carrega, a sua intimidade, a sua verdade com Deus. Por que a palavra misericórdia ela é pesada na Bíblia? Para mim e para você, pesada, bom, porque a palavra misericórdia é a junção de 2 palavras que vêm do latim, misericardius. A palavra misericórdia são 2 palavras distintas uma da outra, mas quando se junta, dá uma conotação somente. Misericórdios dá a ideia de colocar um miserável dentro do coração. Por isso que cardiologia vem de coração, cardiopatia vem de coração, cardiograma vem de coração. Misericórdia significa misericórdios. Que é isso, pastor? Lembra de Bartimeu? Marcos capítulo 10, versículo 50. Bartimeu, ele não vê Jesus, mas ele ouve. Ele vai olhar para Jesus sem ver. Ele vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem o que de mim? Tem o que de mim? Ele está dizendo: eu já ouvi falar do Senhor. Se o Senhor é aquele que salva, que cura, que liberta, que transforma, que abre, que fecha, que faz, então me pega, me coloca dentro do teu coração.
Ele clama por misericórdia, Jesus atende ele. A gente não pode confundir. Estou perdendo minha voz aqui, misericórdia, literalmente. A gente não pode confundir duas palavras na Bíblia. Grava ela aí, talvez se você está anotando, grava na mente ou grava no papel. Misericórdia e graça. O que é misericórdia? Misericórdia é Deus não nos castigando como merecemos por causa dos nossos pecados. Misericórdia é Deus não nos castigando como merecemos por causa dos nossos pecados. E graça é Deus nos abençoando apesar de não merecermos. Graça é um presente para quem não merece ganhar coisa alguma. Graça é Deus dando tudo para quem não merece nada. Da graça, ela significa favor imerecido. E quando é que a graça entrou na sua vida? A graça entra na sua vida quando um homem chamado Jesus, ele vai ser crucificado. E antes de Jesus ser crucificado, todo sacrifício no Antigo Testamento era levado na mão de um homem que tinha uma autoridade espiritual chamado de sumo sacerdote, que uma vez por ano ele pegava os pecados da nação e levava para dentro do Santo dos Santos. Era um local onde tinha várias divisões. O átrio era um lugar, era o primeiro lugar, o lugar santo, o segundo lugar, o Santo dos Santos, o terceiro lugar. E aqui no átrio, aqui entre o átrio e o Santo dos Santos, tinha a pia do preparo do animal que ia ser levado para dentro do Santo dos Santos. Existia uma regra, que essa regra tem em Levítico, podemos falar disso um outro domingo. É uma regra que até para o sangue ser espargido da mão do sacerdote, tinha uma regra específica, não era de qualquer jeito. O animal não era qualquer animal. Falando de animal, vamos dar um gancho aqui para a gente, pegando que é um culto aula. Por que o Espírito Santo, você sabe por que o Espírito Santo, ele é a ideia de uma pombinha? Por que uma pombinha é a ideia do Espírito Santo? Toda vez que fala de Espírito Santo, vai ver o desenho de uma pombinha, não de um cavalo, não de um elefante, não de hipopótamo. Por que uma pombinha? Porque a pombinha no reino animal é o único animal que não tem fel. É o animal puro, é a ave pura. Não tem fel. O Espírito Santo é tão doce, tão doce, tão doce, que até na representação da ave, você não vai achar nada de amargura dentro dela. Você pode dar um glória a Deus? Vamos voltar para o templo. O sumo sacerdote entrava dentro do templo e havia uma cortina, segundo o historiador, uma cortina alta, grossa, com quase 30 centímetros de espessura, que homens não rasgavam essa cortina. E essa cortina, esse véu, chamado de véu do templo, se fazia a separação entre o Santo dos Santos e o Santíssimo Lugar. E a proposta bíblica sobre isso é que se o sumo sacerdote entrasse dentro do Santo dos Santos em pecado, ele era morto e fulminado lá dentro. Mas Jesus vem. Quando Jesus vem, a Bíblia diz que na cruz ele vai dar o brado de vitória. João 19:30 vai falar sobre o vinagre que foi colocado na boca de Jesus. E Jesus vai dar o brado de vitória, não é de derrota. Ele vai dizer tetelestai. Tetelestai significa a conta foi paga, está consumado, foi feito, passou a régua. Tetelestai é uma ideia da época, dentro da cultura, que quando uma pessoa devia a outra e pagava, usava o termo até tetelestai. Pronto, paguei a conta, não estou te devendo mais nada, ok? Vida que segue, vamos embora. Jesus está usando uma linguagem da época, num conceito mundial, para transformar o mundo por uma ação e por uma palavra. Quando ele fala tetelestai, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga. Detalhe, se rasga de cima para baixo e não de baixo para cima. Por que não rasgou de baixo para cima? Porque se rasga de baixo para cima. Os fariseus da época,
Iam dizer que foi os homens que tinham rasgado o véu do templo, mas era quase que impossível rasgar de cima para baixo. Quando o véu rasga de cima para baixo, a Bíblia fala que as profecias do Antigo Testamento foi cumprida em Jesus no sentido figurado e aplicado, que ele pagou a dívida. Paulo fala sobre isso em Romanos, vamos ver textos sobre isso, dizendo que ele veio cumprir Paulo fala que a promissória sua foi paga na cruz do Calvário. A cédula contra o pecado foi cravada na cruz do Calvário. Quando Jesus está dando um brado de vitória, o véu do templo se rasga. Aí você não precisa hoje pegar um animal e levar no sumo sacerdote e falar: olha, eu pequei. Pecou de quê? O que você está fazendo? Estou torcendo para o Corinthians. Pequei porque eu falei que o Palmeiras ia ganhar o Mundial. E mais um ano de ser Mundial. Brincadeiras. E aí, ele vai dizer: eu pequei. Tá bom, hoje não precisa mais levar o animal para o sacerdote. Com o sacrifício de Jesus da cruz do Calvário, você tem a liberdade de levantar sua mão e abrir sua boca e falar: Senhor, eu tenho acesso diante do Pai, eu tenho acesso diante do Senhor Jesus. Só quem tem acesso, levanta a sua mão e dá um glória a Deus. Diga aleluia. Se você pode, exalte o nome de Jesus. É muita informação, mas vamos com cautela. Então, por que Paulo, vamos voltar no capacete, por que Paulo fala sobre o capacete da salvação? Porque Paulo está falando da mente. Por que a mente? Porque a mente, o sentido do corpo mais próximo do processo mental é a visão. Jesus disse assim: se os teus olhos não forem bons, todo o seu corpo, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será pleno de luz. Por que Jesus disse isso? Vamos tentar entender. Dos 5 sentidos que nós temos, visão, audição, tato, paladar, dos nossos 5 sentidos, a visão é o sentido do corpo que mais próximo do processo mental. Tudo que você vê leva 2 milésimos de segundo para chegar na sua mente. Quando Paulo está falando de capacete sobre absorver o que vem de fora, Paulo está falando que a mente é a sede do intelecto e da sabedoria. A sede da mente é o que? É o cérebro. O meu, o seu, o nosso cérebro, ele é constituído por 2 partes simétricas. São denominados de hemisférios cerebrais direito e hemisférios cerebrais esquerdo. O meu, o seu, o nosso cérebro, ele possui uma camada chamada de córtex cerebral com 3 centímetros de espessura. E dentro do córtex tem uns negocinhos chamados de reentrâncias, e chamado também de sulcos e fissuras. As fissuras, elas delimitam a área do nosso córtex cerebral, como pensamento, tato, paladar, audição, entre outros movimentos do corpo humano. Quando Paulo está falando sobre a mente de Cristo, ele está falando: o cérebro é a sede dos atos conscientes e inconscientes do ser humano. O cérebro é a sede do raciocínio, é a sede da memória, é a sede da inteligência, é a sede da imaginação. Paulo está explicando para nós, à luz da Bíblia e da ciência, que o cérebro, juntamente com os nervos e a medula espinhal, ele controla todo o movimento do corpo humano. O corpo faz o que o cérebro pede. O pé movimenta porque o cérebro pede. A mão movimenta porque o cérebro pede. Por que Paulo está usando uma linguagem de Cristo? Ele está dizendo que nós devemos ter a mente de Cristo. Ele está dizendo que você tem que ter o controle como Cristo teve. Por que Paulo não fala que você tem que ter a mente como de Sansão? Se você tivesse a mente de Sansão, você iria perder o seu sacrifício, ou ia perder a sua salvação pelos prazeres da carne. Por que Paulo não fala que você tem que ter a mente de Moisés? Senão você ia ferir a rocha por ignorância, ia matar um egípcio e ia perder a sua salvação. Por que Paulo não manda você ter a mente de Salomão? Você ia perder a sua salvação pelos prazeres da carne com mais de 900 mulheres. Por que Paulo não manda você ter a mente de Davi? Senão você ia perder a sua salvação
salvação, matando um homem e ainda adulterando com a mulher. Por que Paulo não manda você ter a mente de homens da Bíblia, mas manda ter a mente de Cristo? Porque está dizendo, o único que pode te entender, te salvar, te renovar, te livrar, te levar para o céu, não é Sansão, não é Moisés, não é Salomão, não é Davi, é só um homem, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Você perdeu de dar um glória, você pode dar glória a Deus. A mente de Cristo. Eu gosto de uma palavra de um escritor chamado Tozer. Gosto muito de ler o conteúdo de Tozer. E uma das coisas que Tozer vai dizer é o seguinte: precisamos de pregadores que pregam que ainda o inferno é quente, o céu ainda é real, o pecado ainda é errado e a Bíblia ainda é a palavra de Deus. Quando você começa a falar sobre Cristo, reino, poder, evangelho, transformação, sua vida muda, sua família muda, as pessoas mudam e o nome do Eterno é glorificado. Você pode dar glória a Deus. Terminando, qual que é o perigo da nossa geração? O perigo da nossa geração é que muitos olham, poucos vê. Muitos falam, poucos dizem. Muitos escutam, poucos ouvem. Muitos observam, poucos absorvem. Quando nós entendemos os paradoxos da vida referente à palavra de Deus, muita coisa muda em nós e não no outro. Porque quando a gente consegue entender o olhar reverso que eu tenho que ter da sociedade que eu estou inserida, eu não vou mudar o mundo, eu vou mudar eu no mundo que eu estou inserido. É ser moderno sem ser mundano, é uma garça pisando no barro sem se lambuzar, é ser diferente no meio dos iguais, é chegar para fazer a diferença. Por isso que nós estamos vivendo uma época de pessoas doentes. Eles estão doentes porque foram consoladas quando precisavam de ser confrontadas. Uma geração doentes porque quando deveria ser tratado o câncer com quimioterapia, deu dipirona para eles. Uma geração doente porque quando deveria ser pregado o evangelho de transformação, ficou pregando a palavrinha de autoajuda e de arraste para cima que eu mudo a sua vida. Quem muda a vida é Jesus, quem transforma a vida é Jesus, quem leva para salvar, glória a Deus. Eu estou sentindo uma graça do Senhor aqui. Diga comigo assim, ó, permaneça saudável. É isso aí. Por quê? Pessoas doentes adoecem, gente. Pessoas doentes esparramam enfermidade. Você precisa estar saudável. Você precisa ser paz no meio da guerra. Quer curar os outros? Mantenha saudável. Você quer viver um evangelho cristocêntrico? Permaneça saudável. Pastor, mas fiquei sabendo, se eu vim para a igreja, eu vou ser milionário. A cruz não é trevo de não é título de capitalização, não, irmãos. A cruz não é trevo de 7 folhas. O sacrifício de Jesus na cruz não foi para te dar carro novo e casa nova. O sacrifício de Jesus na cruz foi para você ter vida em abundância, vida eterna, mudança de vida. Mas o meu carro, pastor, minha casa, meu dinheiro, isso aí é detalhes de uma vida de fidelidade e organização em Deus. Jesus, finalizando, Jesus ele era detalhista. Pastor Ari, você consegue ler para mim 2 Samuel, ou outra pessoa, quem for mais rápido também, eu tiver mais fácil, melhor, 2 Samuel 5:8. 5:8, 2 Samuel. Jesus ele era detalhista. Davi uma vez entrou na cidade e odiou os coxos, odiou os cegos. Davi, olha o que vai estar na Bíblia, olha o que Davi falou. 2 Samuel capítulo 5 e versículo 8. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. A alma de Davi aborrece. Por quem? Por cegos e coxos. Está na Bíblia, 2 Samuel 5:8. Aí vem Jesus no ministério. Jesus era lindo demais, não? Jesus entra em Jerusalém, aonde Davi falou isso. E Jesus faz 2 milagres específicos em Jerusalém. E sabe quais foram os milagres que Jesus fez em Jerusalém? Curou cegos e coxos. Jesus estava dizendo: Davi, é por isso que o homem não pode ter o coração segundo o coração do homem, tem que ser segundo o meu coração. Por isso que você não pode cair na mão do coração do homem, na mão do homem. Se você cair na mão do homem, o homem é maldoso, gente. Os homens, não, porque os homens vão te julgar mediante a métrica que eles têm.
Se é causa de perdão ou de justiça, eles vão regular a justiça mediante a espada que eles carregam. Por isso que a justiça de Deus não é igual à vontade minha que eu quero que Deus estabeleça. Se Deus cumprir a justiça dele conforme o que eu quero, eu estou enrolado, porque meia dúzia vai morrer do meu lado, mediante o meu ego, a minha vontade. Se Deus fizer o que você pede, meu irmão, você está enrolado. Agradeça a Deus pelas orações não respondidas. Se Deus tivesse feito tudo que você pediu, no dia que você pediu, do jeito que você pediu, hoje nem você e nem eu estaria aqui. Aí Deus não fez, Deus aumentou a dose da graça. Você está aqui entendendo, adorando, suportando e dando glória ao nome de Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz. O evangelho, ele é paradoxal. Por que o evangelho, ele vem ferindo o senso da lógica humana? O evangelho bate de frente. Puf. O evangelho não aceita o meu achismo. Não, eu acho que é assim. Não tem que achar nada. Evangelho não é livro de dúvida. Evangelho é livro de certeza. A Bíblia não é livro de dúvida. A Bíblia é livro de certeza. Pastor, eu estou achando. Sabe aquele negócio que esse profeta que não sabe se é profeta, se é, se não é, fala: ai pastor, eu não sei se é Deus, eu não sei se é, se não é. Eu estou sentindo um negócio aqui. Meu irmão, quando é Deus a gente sabe. Deus não deixa vir com meia dúvida, não. Ou é Deus ou não é. Se é Deus que fala. Se não é, coisa minha, emoção minha. A Bíblia está falando para nós o seguinte. Olha o que Deus está dizendo para nós sobre o paradoxo do evangelho. Jesus ensinou isso muito bem. O evangelho é totalmente paradoxal. Olha para você ver. A Bíblia vai dizer assim, ó: para subir tem que, você já pegou. Para ser exaltado, você já pegou. O maior servirá o, você já entendeu. Os últimos serão os. Zaqueu sobe numa figueira e Jesus manda ele descer. A mulher do fluxo de sangue desce e Jesus manda ela subir. O evangelho é confronto paradoxal na minha vida e na sua vida. A Bíblia fala assim, ó: o triste é alegre. Paulo fala: quando eu estou fraco é que eu estou forte. Não dá para entender esses negócios. A Bíblia fala: achegai-vos a Deus, e depois disso chegará a vós. Não é a tua vontade, é a vontade de Deus. Por isso que a vontade de Deus não é para ser entendida, é para ser aceita. Por isso que vai ter dia que você vai falar: eu não estou entendendo. Para de querer entender a vontade de Deus, aceita a vontade de Deus. Pastor, eu não sei. Não. Os planos de Deus para você é maior, é melhor. Você não pode ver, mas aceita que dói menos. Aceita e para de sofrer. Quem sabe você está resistindo o que Deus está querendo fazer. Aí Deus está fechando aqui, fechando ali, fechando aqui, fechando ali. E Deus está dizendo: eu estou invertendo as ordens para o meu nome ser glorificado na tua vida. E quem pode dizer amém? Diga comigo assim, ó: ele precisa estar no meio. Por que Jesus está no meio? Bíblia, vamos de Bíblia. Mateus 18, 20, não precisa abrir não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Mateus 18, 20, a Bíblia diz assim, ó: onde tiver 2 ou 3 eu estarei no... Salmos 46, 5, Deus está no meio da cidade. Isaías 12, 6, Deus está no meio de Sião. Marcos 15, 28, na cruz ele estava no meio. Marcos 3, 3, e trouxeram um homem da mão mirrada para o meio da sinagoga. Daniel 3, 24, e viu um homem no meio da fornalha. Daniel 6, 20, passou no meio da cova para livrar Daniel. Apocalipse 2, 1, Deus está no meio da igreja. Entre terra e céu ele é o mediador. Entre a trindade ele está no meio. Pai, Filho e Espírito Santo, ele está no meio. A trindade, ele está no meio. Se Deus não estiver no meio dos seus projetos, é fracasso. Se Jesus não estiver no meio dos seus projetos, é falido. Ele tem que estar no meio. Ele precisa estar no... Ele tem que estar onde, igreja? No meio. No meio. A Maomé, antes de morrer, ele disse: eu não sei o propósito da vida. Confúcio, antes de morrer, ele disse: eu não sou o caminho. Buda, antes de morrer, disse: procure pela verdade. João 14, 6. Aí vem Jesus. Aí Jesus vem dizendo: eu sou o caminho,
eu sou a verdade, eu sou a vida. E a mesma Bíblia vai dizer, a mesma Bíblia vai dar a senha, vai dar o passaporte, vai dizer: ninguém vai ao Pai a não ser por pastor. E Maria, vamos de Bíblia, não é contra Maria. Em nenhum momento na Bíblia você vai achar Jesus chamando Maria de mãe. Não tem. Em nenhum momento na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você não vai achar nenhum momento Jesus chamando Maria de mãe. Por quê? Isso é teológico, bíblico. Porque Jesus, quando foi multiplicar o vinho, Jesus olha para Maria e vai dizer para ela: que tenho eu contigo, ó mulher. Mas não falou mãe. Jesus está na cruz, ao lado de Jesus na cruz. Jesus está dizendo para Maria: não chores, mulher. Por que não chamou ela de mãe? Porque Maria teve um peso, sim. Só que Maria foi o canal para passar a profecia. A profecia é maior do que o canal. O canal nunca vai ser maior do que a profecia. Você nunca vai ser maior do que a profecia. Você é canal, eu sou canal, nós somos canais. Mas Maria foi o canal, mas a profecia foi Jesus. Foi Jesus. Ele está dizendo: mulher, tu foi importante no meu ministério, mas lembra de uma coisa: você não é maior do que eu. Porque, oh glória, é a Bíblia, gente, não é Carlos Maia, não, é a Bíblia que está dizendo isso. Porque ninguém vai ao Pai a não ser por quem? Por mim, por Jesus. Ele está dizendo: eu vou dar minha vida por aqueles que não podem pagar pelo preço do pecado. Porque o preço do pecado deles um dia vai entender lá na Shalom, nos Estados Unidos, que o preço do pecado foi pago na cruz. Pago com quê? Vamos entender. Foi pago com quê, pastor? Não foi pago com dinheiro, foi pago com sangue. Nem a graça foi de graça. A graça teve preço de sangue derramada na cruz do Calvário. É Jesus dizendo: eu fui por você, eu morri por você, ressuscitei por você. Oh glória, a minha vida eu dou por você. Oh Espírito de Deus. Qual que era a raiva dos homens na época sobre Jesus? Porque Jesus não tinha servos, todo mundo chamava ele de Senhor. Jesus não tinha nenhum grau de estudo, todo mundo chamava ele de mestre. Jesus não usou nenhum medicamento, mas curou muitos doentes sem usar nenhum medicamento. Ele não tinha exércitos, mas os reis o temiam. Ele não ganhou batalhas militares, mas ele conquistou o mundo. Ele não cometeu nenhum delito, mas foi crucificado, foi morto, ressuscitou, e no entanto ele vive. Ele vive. E qual que é a raiva do inimigo, pastor? A raiva do inimigo é ver você, ver eu, todos os dias. A raiva do inimigo foi olhar na cruz do Calvário e ver Jesus ferido, mas em pé. Foi ver Jesus traído, mas em pé. Foi ver Jesus com espinhos na cabeça, mas em pé. Foi ver Jesus condenado pelos homens, mas em pé. Maltratado, mas em pé. Crucificado, mas em pé. Sangrando, mas em pé. Pregado, mas em pé. E qual que é a maior raiva do inimigo? É ver você passando por calúnias, mas de pé. Passando por lutas, mas de pé. Perseguido, mas de pé. Afrontado, mas de pé. Decepcionado, mas de pé. Sem dinheiro, mas de pé. Passando luta com imigração, mas de pé. Vindo para a igreja na marra, mas de pé. Oh glória, deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Abra sua mão assim. Você não vai retroceder. Há uma palavra para você continuar a caminhada de pé. Só levando remanauaçá. De pé, em pé. Eu finalizo deixando para você. Que quem sabe tudo que você está passando tem um propósito. O propósito maior é a cruz do Calvário. Se Jesus não vai para a cruz, na verdade, se Samuel não vai na casa de Jessé, você não estaria aqui hoje. Vamos tentar entender à luz da Bíblia. Ponta amarrada, prego batido com ponta virada. Se Samuel não vai na casa de Davi, você não estaria aqui. Por quê? Vamos tentar entender. Samuel vai levar um chifre com azeite, e o chifre simboliza autoridade, o azeite simboliza unção, poder. Quando Samuel vai ungir Eliabe, que é o irmão mais velho de Davi,
é um dos irmãos mais bonitos de Davi. Deus fala, volta com chifre, não é esse não. Samuel vai ungir Ozem, que era irmão de Davi. Deus fala também, não é esse não. Samuel vai ungir Samar, que era irmão de Davi. Também não é esse não. Samuel fala, Deus, quem é o novo rei de Israel? Davi não foi mais o rei de Israel. Davi é o maior rei de Israel. Quer caçar briga? Chega a Israel hoje e fala mal de Davi. Fala mal de Moisés. Aí o pau coro vai cantar no seu, lá em nós lá. Fala mal para você ver. Davi, ele foi o maior rei de Israel. Quando Samuel vai ungir Davi, Deus está dizendo, é esse. Eu imagino Samuel olhando para Davi, está dizendo, não tem jeito, não tem cara de rei. Aí Deus vai dizer aquela frase célebre: eu não vejo como o homem vê. O homem vê por fora. O homem, eu vejo o coração. Ele unge Davi, mas ele não é rei na hora. Porque unção leva tempo para manifestar o que Deus tem na sua vida, no seu ministério. Quando ele unge Davi, aí eu entendo por que se não fosse ungir Davi, você não estaria aqui. Porque se não tivesse Davi, não teria Salomão. Se não tivesse Salomão, não teria construção do templo. Se não tivesse construção do templo, não teria sacerdote. Se não tivesse sacerdote, não teria sacrifícios. Se não tivesse sacrifícios, não teria manifestação da glória de Deus. Se não tivesse manifestação da glória de Deus, Deus não manifestava entre o povo. Só que o povo peca, os sacerdotes se calam e Deus fecha os céus por 400 anos, período interbíblico. Mas só que Deus precisa falar com o povo. Deus vai usar um homem, Isaías. Se o profeta não profetiza, o menino não nasce. Isaías 6:1. Se o menino não nasce, que é Jesus, o menino não vive. Se o menino não vive, não tem crucificação. Sem crucificação não tem morte na cruz. Sem morte na cruz não tem salvação. Sem salvação não tem ressurreição. Sem ressurreição não tem Espírito Santo. Sem Espírito Santo não tem poder. Sem poder não tem milagre. Sem milagre não tem Pentecoste. Sem Pentecoste não tem igreja. Sem igreja não tem adoração. Sem adoração a glória de Deus não voltaria a manifestar. Se a glória de Deus não voltasse a manifestar, você seria vazio. Se você fosse vazio, você não estaria aqui. Se você não estaria aqui, não tinha entendido o propósito da cruz. Se entendeu o propósito da cruz, você estaria condenado. Se tivesse sido condenado, a misericórdia não te alcançava, mas a graça te alcançou, a misericórdia te alcançou, o poder dos céus. Fica de pé comigo adorando, fica de pé comigo adorando, fica de pé comigo adorando. Eu quero orar com você. Oh Espírito de Deus, talvez você que está aqui, que precisa voltar para Cristo, reconciliar com Jesus, renovar sua aliança. Você não é voltar para a igreja, é voltar para Deus, para a aliança, renovar a tua aliança com Deus. Voltar para a casa de onde nunca deveria ter saído. Pastor, eu vou na igreja, e na igreja não te faz ser crente. Já disse isso aqui. Se você ficar num carro, parado na vaga de um estacionamento aqui, não te faz ser carro. É a sua decisão, não é vir, é entender, é ter, absorver, compreender, transbordar. E quem salva, pastor? Igreja? Não, igreja é o canal. Pastor? Não, pastor ele orienta. Mas quem salva? Nós falamos aqui, Jesus Cristo. O sacrifício da cruz foi para isso. Quem sabe você um dia foi cristão, hoje você está afastado. Quem sabe um dia você dava glória, aleluia, cantava, chorava pelos pecados da vida. Você nunca se arrependeu. Você precisa se arrepender. O primeiro passo para um reavivamento é arrependimento. E quem sabe é essa manhã que você precisa entender isso. Nós vamos orar e adorar. Pode cantar, nós vamos adorar e nós vamos orar. Se você sentir no seu coração, pode sair do seu lugar e vir no altar e eu vou orar por você. E nós vamos orar e falar: Senhor, renova a aliança dele, renova a aliança dela. Não deixe que os teus filhos se percam pela vontade da carne, pelas vontades próprias. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Preguei a tua palavra, Senhor, e não a minha. Sou dependente de ti, Senhor.